Bom dia para todos. Bom dia. Desculpe o atraso, né? Esses últimos tempos, eu tenho sentido assim que a gente tem passado por bastante lutas. E ano passado, quer dizer, desde a pandemia, né? A gente já vem passando muitas lutas espirituais. E eu vejo que, à medida que a gente busca a Deus, a gente enfrenta bastante lutas, né? Mais ainda. E então, eu acho que às vezes aí alguns acabam ficando talvez enfraquecidos, né? E acabam deixando as coisas humanas, nossa carnalidade, em vez da gente se apegar em Deus, né? Então, é uma tendência humana, né? A gente, desde Adão e Eva, acontece isso. As pessoas ficam tentando achar o culpado e ficam acusando uns aos outros. E eu penso que a gente tem que voltar nossos olhos para Deus, né? E eu estava pensando de compartilhar a palavra que Deus me deu de direção para cada uma das mensagens, mas eu queria que a gente abrisse juntos Hebreus. Portanto, Hebreus 10, 19. Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Não deixemos de nos congregar como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações ainda mais agora, que vocês veem que o dia se aproxima. Porque se continuarmos a pecar de propósito, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, resta apenas uma terrível expectativa de juízo e fogo, vingador prestes a consumir os adversários. Quem tiver rejeitado a lei de Moisés, morre sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Imaginem quanto mais severo deve ser o castigo daquele que pisou o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e insultou o Espírito da graça. Pois conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Lembre-se dos dias passados, quando depois que foram iluminados, vocês sustentaram grande luta e sofrimentos.
Em certos momentos, vocês foram transformados em espetáculo, tanto para serem insultados quanto para serem maltratados. Em outros, vocês se tornaram co-participantes com aqueles que foram tratados assim, porque vocês não apenas se compadeceram dos encarcerados, mas também aceitaram com alegria e expoliação dos seus bens, porque sabiam que tinham um patrimônio superior e durável. Portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Vocês precisam perseverar para que, havendo feito a vontade de Deus, alcance a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não irá demorar. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder dele, a minha mão não se agradará. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé, da preservação da alma. Então, que esse tempo de oração, vamos deixar que o Espírito Santo possa falar nos nossos corações. Não desanimemos, e aquele que está com os pensamentos fora da palavra de Deus, que o Senhor os corrija. Vamos orar? Senhor, nós queremos declarar que essa aqui é a tua igreja. Seja o Senhor, todo espírito que seja contrário, que tem tentado, Deus, atrapalhar a tua obra neste lugar. Eu repreendo agora em nome de Jesus e declaro: o Senhor Jesus é Rei soberano sobre este lugar. Cai por terra toda força que tem tentado atrapalhar todo o andamento da tua obra neste lugar. Ó Deus, eu também declaro, Senhor, que o Senhor traga libertação, Senhor, de todos aqueles que estão cativos, ó Deus, mente, coração, ó Deus, espírito, ó Deus, para que não consigam ver, ó Deus, aquilo que o Senhor está fazendo. Deus, trata, transforma as vidas, Pai, para que sejamos conforme a imagem e semelhança do Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, e renova, Senhor, a esperança, o ânimo, Senhor, daqueles que estão fiéis. Ó Deus, caminhando com o Senhor. Não deixa, ó Deus, não deixa que essas tribulações, as angústias, as dificuldades que estamos enfrentando, desanime, pare,
ou interrompa, Senhor, esse caminhar. Eu te peço agora, Senhor Jesus, teu Santo Espírito tenha liberdade para agir em nosso meio. E que o Senhor fale, Senhor, de uma forma profunda, verdadeira, Deus. Sonda os corações, Senhor. Revela, Senhor, todo pecado que precisa ser confessado, que precisa ser deixado, Senhor. Em nome de Jesus, eu te peço, Senhor. O diabo, vosso adversário, está constantemente ao derredor tentando nos atrapalhar, tentando nos desanimar. Mas, Senhor, a tua mão é mais poderosa, a tua mão é maior do que isso, Senhor. E nós confiamos em ti. E nós pedimos, Pai, confirma mesmo a tua obra, Senhor. Confirma, Senhor. Nós não queremos entregar de mão beijada para o diabo. Nós queremos dizer, é do Senhor. Nossas vidas te pertencem, Senhor. E nós queremos que seja feita a tua vontade. Assim na terra como no céu. Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar o hino. Inário Rollins 15. Cerca de Locubar. Vamos nos levantar? Se não dá para cantar sentada, né? Declarar que nosso Deus é santo, que Ele possa nos santificar. Santo, santo, santo.
Vamos fazer a oração que o Senhor Jesus nos ensinou, declarando que Ele possa vir e fazer a vontade dEle. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Tem mais, olha lá, tiro, vai para a rua, a justiça da e comigo, graça da mãe, e por termina na e bom para ser para lá, tiro, também, que eu vou na lei da mãe. Para lá, tiro, para lá, Cristo, para lá, tiro, Vishnu. A priori spiritual, qui oggi la forza è tua, arrivato a girare alla mia. Clamamos por mais de Ti, ó Deus, queremos ser revestidos do Teu poder, queremos clamar o Seu nome sempre, Senhor, queremos ser dependentes do Senhor, Pai. Coloca essa igreja em Tuas mãos, ó Deus, reveste-nos com coragem, poder, sabedoria, muitas bênçãos, Pai, prosperidade na vida de cada um, prosperidade nessa igreja, Senhor, que a gente possa estar colhendo, Pai, plantando o Teu reino aqui nessa terra, Senhor. Quero colocar agora diante de Ti, Pai, a Lica, que a Tua palavra possa alcançar essa igreja, nossos corações, possa conduzir, Pai, de acordo com a Tua vontade, Deus. Reveste a Lica, Pai, com o Teu poder, com a Tua unção, para a gente estar aprendendo mais do Senhor, Deus. Em nome de Jesus, obrigado, Pai. Isso que eu oro. Amém. Amém. Vamos orar pelas crianças. Senhor, eu louvo ao Senhor por essas vidas tão preciosas. Eu quero agradecer pela vida da Gabi, que o Senhor fale no coração dela, um coração apaixonado por Jesus. Que o Senhor veja a graciosidade na vida dela, que o Senhor possa construir e gerar nela esse coração de adorador, que ela possa buscar cada dia mais de Ti, Senhor, da sede de fome da Tua palavra. Senhor, eu agradeço pela vida do Ian, que o Senhor possa formar nele esse guerreiro que o Senhor já vê, que o Senhor forge no coração dele todo o caráter de Jesus Cristo, Deus,
que ele possa ser um homem valoroso, corajoso mesmo, então que o Senhor possa falar também no coração dele cada dia mais, que ele possa aprender teus caminhos, e ele possa ser fiel a ti. Deus, olha também para Mica, obrigada, Deus, por essa princesa do Senhor, que ela também possa cada dia mais crescer no conhecimento da tua palavra, ser cada vez mais, Deus, ter um relacionamento com o Senhor. Então, tira todo aquilo que atrapalhe dela te conhecer, Senhor, então que o Senhor possa estar formando nela o caráter de Jesus Cristo também. Também te louvo pela vida do Enzo, Senhor. Sei que o Senhor conhece seu coração que deseja do Senhor, que o Senhor possa forjar nele, Senhor, teu caráter, que o Senhor possa formar nele como homem de Deus, e que através dele o Senhor também possa falar através dele, ó Deus, para que outras pessoas também possam te conhecer. Abençoe a Adriana, abençoe a Dona Seco, professoras deles, que o Senhor as capacite. Dê a elas, ó Deus, um coração totalmente ligado ao teu. Que o Senhor possa falar no dia de hoje e não deixe, ó Deus, que nenhuma palavra possa ser roubada dos seus corações. Em nome do Senhor, nós declaramos, ó Deus, que essas vidas te pertencem e nós também somos teus. Nós entregamos este momento, ó Deus. Que a palavra chegue com poder e autoridade diante do Senhor, para que o Senhor produza aquilo que está no teu coração, na vida de cada um da tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Eu comecei, né, nossas mensagens, minhas mensagens, né, no livro de Josué. Então, vamos abrir lá em Josué. Josué, um pouco antes de Juízes. Josué. E a gente vai ter uma caminhada. Não desanimem, tá? Nesse livro. Esse é um livro que a gente pode aprender bastante. Aqui no livro de Josué, são 3 fortalezas que ele precisou conquistar. E no livro de Josué é como se fosse uma figura para a gente entender que a Canaã é onde é o propósito final de Deus para as nossas vidas, né? A Canaã, que era a terra prometida para o povo de Israel, é nossa terra prometida também, né? Como se fosse o céu, né? Então, para a gente chegar na Canaã, tem todo esse preparo, né? E talvez algumas guerras, né? E algumas batalhas que precisamos enfrentar. E existe algumas fortalezas que a gente às vezes constrói por causa de feridas, por causa de pecados, e que a gente precisa entregar para Deus, né? Então, precisa sermos libertos dessas fortalezas, que às vezes a gente pensa que são proteções, mas geralmente são prisões, né? Que atrapalha o fluir, né? O fluir de Deus nas nossas vidas, tá? Então, a gente ainda está no capítulo 1,
E coloquei aqui, né? Falei do esforço. Eu vou pedir para alguém ler essa passagem de Josué 1, 7. Seja somente forte e muito corajoso. Tenha cuidado de cumprir toda a lei que Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para um lado, nem para o outro. Assim você será bem sucedido, poderia entender o que fizer. Relendo continuamente os termos deste livro da lei. Medite nele dia e noite para ter certeza de cumprir tudo o que nele está escrito. Então você considerará, terá que estar escrito o que fizer. Uhum. Geralmente, quando a gente lê essa frase, seja forte, corajoso, a gente pensa assim, é porque Josué foi o líder, né, do exército e eles foram conquistando a terra. Mas, na verdade, quando, quando o povo de Israel entrava na guerra, se aquele povo, né, vamos dizer assim, o povo tinha que conquistar, e era um povo inimigo que estava contrário àquilo que era de Deus, né? Josué não precisava da força dele, Josué não precisava da coragem dele para lutar contra esse povo, tá? Porque quando eles entravam em guerra, o que acontecia? Deus não entregava, não era? Se era contrário, então ele não precisava dessa força, essa coragem, né, para guerrear. Mas ele fala aqui, seja forte, corajoso, para quê? Vocês repararam nisso? Hã? Não. Seja forte, corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo tudo que a lei do meu servo de Moisés te ordenou. Então, esse ser forte e corajoso que Deus fala é uma expressão que foi repetida 4 vezes aqui nesse capítulo e todo mundo pensa mesmo na batalha. Mas aqui, ser forte e corajoso é para você cumprir aquilo que a palavra de Deus manda fazer. Né? É um esforço, é uma disciplina. Porque quantos aqui conseguem ler a Bíblia todo dia? Amém, ó. Tem gente que está conseguindo. Legal, legal. São métodos que nos ajudam, né? Mas não é difícil, gente. Não é difícil ler todo dia. Porque às vezes, hoje já tem um monte de coisa para fazer e não dá tempo. Hoje eu estou com muita batalha, tem tantos problemas para resolver. Não consigo nem respirar. Hoje eu não estou com vontade. Hoje eu estou desanimada. Hoje eu estou triste. E aí a gente não lê. Então Deus já sabia, né? Falou para José, José, você é forte e corajoso, porque você vai precisar disso para vencer. Aí a gente fala, não, eu vou ler, então dorme, né? É luta, mas
Então, a palavra fala, seja forte e corajoso, porque se você conseguir manter esse estilo de vida, de relacionamento, de devocional, né? De não é assim, eu tenho obrigação de ler, mas de ter um relacionamento, de querer conhecer a Deus através da palavra de Deus, e a gente conseguir se render a Ele, então a gente vai conseguir ser próspero, ser bem-sucedido em tudo aquilo que a gente fizer. Esse é o segredo. E está resumido nesse versículo, nesses 2 versículos. Medita de dia e de noite. Era de dia e de noite ainda, não era só uma vez por dia. E a gente fala assim, gente, um versículo não é suficiente. Precisamos meditar. E não é só ler também, é meditar dia e noite. Tem alguns devocionais que ajudam, né? Eu já comprei do Spurgeon, tem devocional diário, dia e de noite, para ler. Então, vai nos ajudando para você meditar de dia e de noite, né? Mas de você conhecer a Deus. Porque João 15:17 fala, se você permanecer, Jesus falou, se você permanecer em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Então, nossos esforços nem vai precisar, porque Deus que vai estar fortalecendo a gente, vai estar nos guiando, vai estar transformando o nosso coração, né? Eu coloquei aqui esse deve ser um estilo de vida, né? De a gente poder estar caminhando, seguindo o que Deus deseja de nós, né? É uma vida de relacionamento devocional, e com isso a gente pode conhecer o coração de Deus e a gente poder estar recebendo suas orientações. Primeira fortaleza, a gente ainda vai chegar lá, né? É a fortaleza de Jericó. Então, para eles poderem vencer isso, precisava ter esse... Gostei dessa palavra, quando eu li do coach, que ele fala assim, não existe um verdadeiro reavivamento sem um reavivamento. Você já tinha ouvido falar? Porque o avivamento só acontece quando a Bíblia, né, a palavra de Deus, está dentro de nós. Quando ela vem e nos transforma. Vou pedir para alguém ler Romanos 12:2. Como é a renovação da nossa mente? A renovação da mente é experimentando a boa, perfeita, agradável vontade de Deus, que é a palavra. Então, quando a nossa vida está cheia da palavra de Deus, não é só de conhecimento, mas é de experimentar essa transformação. Aí nós vamos estar experimentando essa vontade de Deus fluindo nas nossas vidas. Segunda coisa,
Jesus fala que se a gente, ele usa aquela ilustração da videira para a gente entender que se a gente não tiver ligado, como não tiver ligado, não vai conseguir produzir bons frutos. Semana retrasada, né, compartilhei que se o Senhor não edificar a sua casa, em vão trabalham aqueles que estão, né, vigiando, construindo. E aqui também a gente pode ver assim, se você não tiver ligado com Deus, se você não tiver permanecendo na palavra de Deus, você não vai conseguir produzir frutos. E muita gente se esforça para produzir os frutos. Mas Jesus falou, João 15:5, sem mim nada podeis fazer, né? Sem mim nada podeis fazer. Se você não tiver a vida devocional dependente, crescendo, fluindo na sua vida, você também não vai conseguir produzir frutos. Jesus, ele contou essa parábola e a gente pode ver nos 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, a parábola do semeador. Vamos abrir lá em Mateus. Mateus 13, 3-9. Alguém pode ver? E falou-lhes muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves e comiam. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. E logo nasceu, porque não tinha terra. Mas saindo o sol, queimou-se, e por não ter raiz, secou-se. E outra caiu entre espinhos. Os cresceram e a sufocaram. Mas outra caiu em boa terra, e dava fruto, um a 100, outro a 60, e outro a 30 por um. Quem tem ouvidos, ouça. Então, essa parábola do semeador, muitas vezes a pessoa pensa que é quem pessoas como está seu coração e como recebeu a Jesus Cristo, a mensagem da salvação, tá? Mas aqui não é só a mensagem da salvação, mas a mensagem do reino de Deus, a mensagem de Deus, né? Então, como é o terreno, como é o seu coração? Não é só de quem não conhece a Jesus, mas alguns que conhecem a Jesus, mas o coração às vezes está desse jeito, ouvindo a palavra de Deus, tá? À beira do caminho. É um terreno onde todo mundo pisa. É um solo endurecido, é um lugar inadequado. A semente, que é a palavra de Deus, não penetra e vira comida de ave. Se você endurece o seu coração para a palavra de Deus, o que vai acontecer? O inimigo vem e vai roubar. Antes mesmo de chegar no teu coração, o inimigo já rouba a palavra. Então, tem pessoas que não experimentam a palavra de Deus porque o coração está endurecido. Esses são aqueles que estão à beira do caminho. Agora, tem coração em que há muitas pedras, né? É onde a semente penetra um pouco, porque não tem terra, está cheio de pedregulhos, né? Aí vem o calor do sol, vem a umidade na terra, e as aflições, as provas não conseguem aguentar. Você acaba
ouve a mensagem, mas aquilo não tem profundidade, aquilo não tem firmeza, e aí você perde por causa das aflições. Tem também aquele coração que está cheio de espinhos, que a palavra vem, mas está preocupado com tantas coisas deste mundo, a sedução das riquezas sufoca o crescimento espiritual. Alguns amam o prazer do pecado e acabam perdendo a palavra de Deus. Vai sufocando a palavra. E tem a semente, a palavra, aquele coração que caiu em boa terra, que produz fruto. E Mateus, Marcos e Lucas, ele aborda no final um pouquinho diferente, cada um, tá? Mas uma coisa que os três colocam, a importância de ouvir a palavra de Deus. A importância da nossa audição. A importância da nossa audição espiritual. Esse ouvir tem a ver com a fé, né? E essa fé, ela é relacional. É uma fé que vem do seu relacionamento com a palavra de Deus, com essa vida de devocional, de relacionamento com Deus através da palavra. Um bom relacionamento tem a ver da gente ouvir mais do que falar, né? A gente vê que muitos relacionamentos acabam tendo brigas, tendo dificuldades pela falha na comunicação, né? Nem sempre pode ser da pessoa falar, não falar, ou falar mal, mas muitas vezes o problema maior é do ouvir, é de não ouvir, ou ouvir errado. Então, eu achei assim muito interessante, porque se você olhar na Bíblia, tem muitos versículos que falam de ouvir a voz de Deus, né? Deuteronômio 28:1. Se alguém abriu, pode ler. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, seu Deus, ou seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje dou a vocês, ao Senhor, o seu Deus, os porá acima de todas as nações da terra. Olha só que interessante. A versão aí do Johnny já fala obedecer. Tem algumas versões que falam assim: se você atentamente ouvir a voz de Deus e guardar os seus mandamentos, porque ouvir e guardar, né, tem a ver com obedecer, de estar cumprindo com os mandamentos. Então, o Senhor vai te colocar como autoridade sobre as nações. Olha só. Um mandamento ligado a uma promessa. Se você faz, você recebe. Está percebendo? A importância da gente entender a palavra de Deus. E a fé, eu já contei esse exemplo, né, aqui algumas vezes, quando eu ajudei lá no ABA, e estava explicando para as irmãs lá de São José sobre fé, sobre oração, né? E
aquela oração que eu fiz, né? Senhor, manda um vento, né? Para refrescar. E até que elas falaram, eu não tenho fé. Mas a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, né? A fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. A fé vem, ou a fé pode ser também um dom, né? Que Deus te dá, uma fé especial, uma fé sobrenatural, que você vê já crendo que aquilo já aconteceu. É uma fé sobrenatural. Mas a fé é o resultado de quando Deus fala conosco. A fé é ouvir e concordar com a palavra de Deus e declarar que aquilo já aconteceu. Hebreus fala, é a convicção de fatos que ainda não aconteceram. Sua fé é assim? Eu vejo muita gente passando por lutas e muita gente duvidando. E, às vezes, declarando palavras ruins, palavras sem fé. E palavras até, desculpa, não é nem do reino de Deus. Declarando maldições. Maldizendo o outro, maldizendo Deus, maldizendo a sua vida. Como está a sua fé? Três dinâmicas da fé, então. Vamos ver, tá? Primeiro, Mateus. Abre lá, Mateus 13, 23. Ouvir e compreender. Vem ler? 13, 23. Foi semeado em boa terra, esquerda, palavra. E aí tem que dar tudo. Sempre é tudo. A gente precisa compreender a palavra na perspectiva pessoal e específica, né, que Deus tem para cada um de nós, tá? Então, Mateus, ele fala que foi semeado em boa terra aquele que ouve e compreende a palavra, e ele produz fruto. Então, às vezes você ouve, mas ouviu mais ou menos, eu não entendi bem o que quis dizer, mas ouviu. E eu gostei que aqui no Salmo, o salmista falou assim, Salmo 62, 11, uma vez falou Deus, duas vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus. Entendeu? Ele ouviu e depois ouviu. Quer dizer, ele ouviu e compreendeu. Às vezes precisamos, então, às vezes pedir para Deus nos fazer compreender, porque às vezes a gente só ouve, mas não compreende a palavra de Deus. E Deus vai se revelar à medida que a gente vai obedecendo, ouvindo e obedecendo a palavra de Deus. Então tem gente que fala, mas Deus não está falando comigo. Não sei o que Deus quer de mim. Mas como você vai saber se você nem lê, nem ouve, né? Nem lê, nem medita na palavra de Deus? A revelação de Deus está ligada proporcionalmente à nossa entrega.
se você se entrega 100%, você vai ter 100% de revelação de Deus. Então, às vezes, você não consegue compreender aquilo que Deus quer falar com você, porque você não está disposto, não está aberto, não está entregue a Deus, não está rendido, né? Lá no acampamento Shalom, foi uma palavra que foi muito usada, né? Rendido, e cantamos muito aquela música do rendido. E quanto mais você está entregue a Deus, mais Deus se revela a você. Então, foi muito lindo de ver os jovens entregando suas vidas a Jesus para receber a revelação de Deus. E aí, às vezes, tem gente que está lá, sei lá, 20, 30 anos na igreja, e parece que não muda, porque não está tão entregue aquilo que Deus quer. Então, não vai ter revelação. Efésios 5:17. Né? Isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Não sejais insensatos, mas procura entender, compreender qual é a vontade de Deus. Ouvir e compreender a orientação que Deus é aquilo que a gente precisa para entender. Mas só entende quem realmente foi nascido de Deus, está sendo transformado por Deus, senão você não consegue experimentar aquilo que Deus quer fazer. E alguns falam assim, Deus não está falando comigo. Mas sabe por quê? Sua vida precisa andar com Deus. Às vezes, a revelação da palavra de Deus, Deus está falando, mas as pessoas não estão percebendo porque estão na carne. João 3,6 fala que quem é nascido na carne é carne, eu que é nascido do Espírito, Espírito. E Paulo muitas vezes falava, eu queria dizer para vocês, mas vocês não conseguem compreender, porque ainda são bebês espirituais e não são maduros. Então não vai conseguir entender as coisas espirituais. Aqui no finalzinho eu coloquei Daniel no primeiro ano do seu reinado. Daniel, entendi pelos livros, por número de anos, falaram o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. Eu, pois, dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para buscar com orações e súplicas, com jejum e saco e cinza. Daniel, ele mudou a história humana quando ele decidiu ouvir e compreender o que as Escrituras queriam dizer. E ele entendeu aquilo que foi declarado pelo profeta Jeremias, né, em Jeremias 25:11, que ia ter um tempo de assolações que Israel iria passar. E que se Jerusalém perseverasse, Deus iria tirá-los do cativeiro. E Daniel, então, ele vem e busca a Deus em oração, em súplicas, com jejum, com arrependimento, com quebrantamento. E nós também precisamos buscar a Deus para conseguir ouvir e compreender a palavra. Mas precisamos ter um coração quebrantado, como nós cantamos no louvor. Nós precisamos estar rendidos aos pés da cruz. E nos humilharmos diante de Deus para poder compreender a palavra. Às vezes a gente não está conseguindo ouvir e compreender porque tem pecados, porque tem
pensamentos, tem feridas que atrapalham da gente perceber e compreender o que Deus quer falar. Marcos. Vamos abrir lá em Marcos 4:20. Pedir para alguém ler Marcos 4:20. Segundo Evangelho, como ele termina essa parábola. Marcos 4:20. As que foram semeadas em terra boa são aqueles que ouvem a palavra e aceitam, e que produzem uma colheita de 30, 60 e 100 por ano. Você viu? O Mateus, ele fala do contrário, né? 100, 60, 31. Decrescente. Parece que está indo do contrário. Marcos já fala, se você ouvir e aceitar a palavra, tem uma crescente, uma progressiva. É do contrário, é 1, 30, 60, 100. Às vezes a gente não percebe esses detalhes, por isso é muito legal a gente ler nessa passagem, ler uma versão, outra versão, para a gente conseguir entender e poder receber a palavra de Deus. Então, fé é quando você olha para a palavra de Deus e você concorda. São dois, né? Que está dizendo isso. É Deus e você fala, Senhor, eu também vou dizer isso. Então, a fé é aquilo que Deus quer que a gente realmente possa ter na nossa vida. Deus ouve a oração, mas Ele responde a fé. Se você está pensando, espero que não chova. É uma oração. Deus vai ouvir. Mas Deus vai responder. Senhor, eu creio que hoje não vai chover. Estou pedindo, né, estou orando e crendo que o Senhor pode cumprir. Porque o Senhor tem poder nisso. A fé é você estar ouvindo, declarando, compreendendo e recebendo a palavra de Deus. Porque aí não vai importar o tamanho da fé. Sabe aquela palavra que Jesus falou? Se for do tamanho do quê? Do grão de mostarda. Não sei quantos tiveram curiosidade de saber como que é o tamanho do grão de mostarda. É uma sementinha bem pequenininha, né? Bem pequenininha. E Jesus falou o quê? Se sua fé for como o tamanho do grão de mostarda, você vai poder dizer para esse monte, vai e lança-se ao mar. Eita, nós, então acho que a minha fé é melhor do que o tamanho do grão de mostarda. Eu tenho nem coragem de olhar para a montanha sair do lugar. Será que alguma vez você já pensou nisso? Se você tiver fé como o tamanho do grão de mostarda, se a sua fé é alimentada pela palavra de Deus, né? Pela certeza das coisas que Deus é poderoso para fazer, então você vai conseguir declarar aquilo que Deus pode fazer. Não é verdade? Quando Abraão, ele recebeu a promessa de que Deus iria trazer um descendente do tamanho de o grão de areia que ele pudesse contar, ou quantas estrelas ele pudesse contar. Abraão creu nessa palavra. E ele teve uma fé
E quando nasceu Isaac, ó, Isaac nasceu daquele milagre, né? O Abraão já há 100 anos, já era velhinho, e a mulher também velhinha. Tiveram Isaac. Isaac estava com 17 anos. Então, Abraão já estava lá nos, né? Mais tantos anos ainda. 117, né? Mais ou menos. E aí, Deus fala o que para Abraão? Abraão, sacrifica o teu filho. Parece, ai Deus, o senhor está fazendo uma brincadeira comigo, né? Mas a gente não vê essa conversa de Abraão com Deus. Não é interessante? E se a gente vê em Hebreus lá, que fala lá da fé, Abraão creu. Fala lá, Abraão creu contra a esperança. Porque a esperança é que ele estava esperando, né? Que vai acontecer isso, não é? Ele estava esperando que Deus ia dar a descendência através de Isaac. Deus prometeu, Deus falou. E Deus é poderoso para cumprir. Então, Abraão não teve dúvidas. Ele entregou Isaac. Ele não sabia. Ele não sabia como Deus ia fazer. Deus está mandando, né? E às vezes Deus pede coisas para nós. E às vezes a gente fala que vai obedecer tudo que Deus mandar, mas a gente não obedece. Deus está mandando você fazer isso, mas você por medo, às vezes mas parece que está meio ambíguo, né? Uma coisa fala uma coisa, depois fala outra coisa, assim como foi com Abraão. Mas Abraão não duvidou, Abraão creu que Deus podia ressuscitar o Isaac. Então eu vou sacrificar o Isaac. E se Deus prometeu através de Isaac, então eu posso oferecer o Isaac. Então ele creu. Ele obedeceu a Deus sem duvidar. E aí Deus, então, viu o coração de Abraão que ele estava pronto para obedecer tudo que Deus mandasse. Aí Deus providenciou o cordeiro do nada, né? Apareceu um cordeiro ali preso. E olha só, outro exemplo aqui de Pedro. Quando os discípulos estavam no barquinho e Jesus aparece, eles ficaram com medo, né? Porque viu um homem andando no mar, assim, parecia um fantasma. Mas Pedro falou, não, olha, é o mestre. E é interessante, lê para mim lá Mateus 14, 25, alguém. Mateus 14, 25. Agora lê 28. Respondendo Pedro, disse: Se és tu, Senhor, manda-me ir contigo sobre as águas. Olha só. Se o Pedro tivesse... É interessante, não tinha reparado que Pedro tinha falado isso. Pedro fala assim, ele viu, será que é o Senhor? Não estou com muita certeza. Mas ele falou, se é o Senhor, Senhor, mande para que eu vá sobre as águas. Jesus é a palavra, né? Quando diz lá em João, o verbo se fez carne, e o verbo ali é logos, é palavra, tá? No grego, no original grego, o verbo é palavra.
E no português, verbo é uma ação, né? Verbo é verbo, né? Isso é uma ação. Mas no original, o verbo ali quer dizer a palavra. Então Pedro falou assim: Senhor, se o Senhor é a palavra, se é o Senhor, manda-me, então eu vou. Eu não tinha reparado que ele tinha falado isso. E pela sua palavra, uma coisa que é impossível a gente andar por sobre as águas, vai acontecer, porque é a palavra de Deus. Percebeu então agora? Porque Pedro andou nas águas? Porque ele creu e obedeceu a palavra. Jesus falou: vem, Pedro, vem, Pedro. Aí só que acontecem outras coisas, né? Porque a onda, ele ficou com medo. Mas ele creu ousadamente na palavra de Deus. E fez o impossível, um homem andar sobre as águas. Pedro não andou sobre as águas. Ah, pastor, peraí, você fala uma coisa, agora fala outra. Pedro andou sobre as palavras de Deus. É interessante, não é? Agora, esse da história do centurião romano. E sempre que eu olho, eu falo, gente, que fé. E era um centurião romano. Ele não era nem do povo de Israel, né? Que é cheio da palavra de Deus, conhecer as escrituras. Por isso que eu falo, gente, não é só se encher decorado, palavras, né? Bíblia decorada, mas se não crer, não obedecer, não vivenciar aquela palavra, não vai ter fé. Esse centurião teve uma fé extraordinária. Porque quando ele foi até Jesus por causa do seu subordinado que estava à beira da morte, ele não foi só assim, vou fazer um pedidinho para Jesus. Ele foi com fé. E falou, Jesus, você nem precisa sair daí, não vai nem precisar imagine entrar na minha casa. Quem sou eu? Mas diz com uma palavra, porque você tem autoridade. E reconhecer a autoridade de Jesus. Olha, que fé que esse centurião romano teve. O seu soldado foi, talvez, ressuscitado, né? E antes mesmo dele ter recebido a palavra, ele já tinha crido, ele já tinha recebido, ele já tinha se apossado. Ele falou, se o Senhor comandar, já vai acontecer. Não precisa nem ir lá. Aí aqui, não, vamos chamar a pastora, né? Vamos levar alguém para orar lá, expulsar demônio, para orar pelo que está doente. Gente, o centurião romano, você pode dizer comigo, a palavra já está declarada aqui, ó. Se você receber como esse centurião romano recebeu, ele vai poder dizer a mesma coisa. Senhor, não precisa nem ir lá em casa. Eu lembro que quando lá em Jundiaí, estava expulsando aquele demônio daquela mulher, ela falava assim, não, vamos lá na minha casa que tá cheio de bicho. Não, vamos orar aqui mesmo, né? Mas se o Senhor for lá, Senhor Jesus já lá, não precisa nem a gente ir lá orar. O Senhor Jesus já, né, libera. Será que a sua fé é essa que recebe a palavra com alegria? Então Deus pode produzir aquilo que é. Fica pensando aí como está na sua vida.
E o último, Lucas 8:15. Para fechar, o ouvir e conservar. Quem abriu, pode ler Lucas 8:15. Mas os que caíram em boa terra são os que, com o coração bom e genuíno, ouvem a palavra e a retêm. E que produzem uma colheita com perseverança. Parece que vai completando, né? Aqui, ouvir e conservar. Aquele que retém, aquele que conserva o coração puro, honesto, puro, vai dar frutos e perseverança. Não é só um fruto. Eu fiquei, assim, estou impressionado com os moranguinhos, né? Esses moranguinhos, parece que está sempre produzindo, estão sempre florindo, então vai dar fruto de novo. Eu falei, nossa, é o ano inteiro, né? Que coisa linda. Permanecer, conservar, essa perseverança é difícil, porque às vezes a gente está esperando, quando não vê acontecer, a gente desanima, a gente desiste. Mas aqui fala que vai continuar perseverando. E o fruto também. Mas você precisa ter a perseverança, tem a ver com você permanecer com o coração honesto e bom. Falta de perseverança acusa um coração que é fraco e desonesto. Hebreus 10:36. Estou terminando já, tá, gente? Hebreus 10:36. Pode ler, quem abriu? Tanto vocês precisam perseverar, de modo que, depois de terem cumprido a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Ó, depois de você fazer a vontade de Deus, você continua perseverando. Necessitam de perseverança depois de ter feito a vontade. Se a gente não tiver a promessa de Deus, a gente acaba desanimando, né? No processo. A gente só vai continuando porque a gente sabe que tem a palavra de Deus, a promessa de Deus. Então, por isso, faz com que a gente possa perseverar. Olha só, um exemplo de Davi, tá? Davi recebeu o chamado para ser rei de Israel. Mas se você olhar a história do rei Davi, foi difícil para ele reinar ali, né? Já começou Saul tentando matar, e Davi tendo que fugir. E depois de Davi estar lá no trono, o próprio filho perseguido. Para ele poder perseverar, ele teve vários processos. Ele teve momentos difíceis no deserto. Ele teve todas aquelas preparações, né?
Porque Deus não queria que Davi fosse um rei somente. Deus queria que Davi fosse um rei segundo o coração de Deus. Para ele conseguir tornar um rei segundo o coração de Deus, ele teve que perseverar. Se ele não tivesse perseverado diante de todas as perseguições, tribulações e angústias, ele não teria conseguido se tornar segundo o coração de Deus. Outro exemplo muito bom é José. Assim, outro dia eu estava conversando com, agora não lembro com quem, um dos pastores, e esse pastor falou assim: vocês já repararam que dos filhos de Jacó, o José foi a que teve aquela história mais, nossa, que história mais bonita, e não foi o primogênito, né? José era quase o penúltimo. Fim da linha lá dos 12, o 11º filho, né? De Jacó. Mas era o preferido de Jacó. No coração do pai dele era o primeiro, né? Deu a túnica que era para o filho primeiro, mas deu para José. Aí causou um monte de intriga lá, ciúmes no meio dos irmãos. Mas o que essa pastora falou? José teve, né, toda a trajetória da vida dele, foi governador do Egito, foi usado para preservar o povo lá no Egito, com todas as regalias, porque ele era maioral, segundo depois do faraó, né? Então, ele teve uma história, assim, foi difícil até chegar lá. E aí essa pastora falou assim: mas você reparou que Jesus não veio de José? Jesus veio da tribo de Judá. É outro filho de Jacó. Olha só que interessante. E Judá tem umas histórias ali, porque ele veio da descendência junto, que o Judá teve os filhos dele e teve é chamado incesto, quando o sogro dorme com a nora. Esse é adultério, né? Não é um incesto, é adultério. Mas foi por causa de um erro de Judá, né? Porque o Judá não deu o filho lá para Tamar. E a descender, olha só como Deus vai curando as histórias, restaurando. E a descendente, Jesus veio dessa descendência, que é de Tamar, que teve o filho com, seria o sogro. E aí você fala, meu Deus, né? Os tradicionais da igreja falam, não pode acontecer isso, né? Mas como Deus pode fazer transformações de famílias, transformações de histórias, transformações de vidas. E às vezes a gente fica tão legalista, né? E não percebe as maravilhas da graça que Deus pode fazer, né? Mas vamos voltar aqui, que já fugi da história. Então, José é um exemplo de se ele não confiasse naquele sonho maluco que Deus deu quando ele era jovenzinho, será que ele tinha suportado aquela traição dos irmãos, de querer matar, vender ele, né? Talvez Judá foi o escolhido porque ele resgatou lá o irmão, né? Não vou matar o irmão, não, vamos vender ele só. Talvez, quem sabe, não sei como a misericórdia de Deus atuou ali. Mas o José, então, teve todo esse processo, e olha,
foi vendido, foi como escravo, aí foi na casa de Potifar, estava indo bem, estava sendo bem sucedido. A gente fica que nem José, às vezes, ai, vendo tudo bem, então ótimo, né? Deus está comigo. Aí vem uma esposa de Potifar lá, fica tentando ele, e aí denuncia ele. Você fala, Senhor, de onde veio essa diaba? Para me denunciar, e ele foi preso injustamente, porque ele era inocente. A mulher queria tentar ele, e ele não caiu na tentação, então ela acusou ele, né? Mas tudo era um processo de Deus para ele chegar lá e poder chegar até Faraó. Talvez se não fosse dessa forma, teria mais dificuldade até chegar lá no Faraó, né? Senão, como é que ele ia conversar com o copeiro, né, que estava lá na prisão, se ele não estivesse na prisão? E às vezes a gente fala, Senhor, por que eu estou na prisão? Se você entender, compreender a palavra, receber e ficar firme nessa palavra, Deus vai cumprir o propósito de Deus na sua vida. Deus vai cumprir o propósito de Deus na sua vida. E Gideão. Gideão é o exemplo que a gente muitas vezes usa quando você está meio com dúvida, né? Que o Gideão, ele, vamos dizer assim, era o menor da tribo, menor família, mais fraquinho. Então ele falava, Senhor, quem sou eu? O Senhor me usar para liderar essa nação, para libertar. Ou para purificar, né? Para quebrar lá os postes ídolos. Lembra de Gideão? O que ele fez? Ele fez as provas da lama. Com muita certeza não, né? Se a lã estiver molhada e tudo estiver seco, então eu vou crer que é a sua palavra. Aí Deus fez. Ah, não estou acreditando, não. Acho que foi coincidência, né? De repente aconteceu assim. Então, vai fazer do contrário. Tudo está molhado e lá só seco, para fazer mais difícil. Aí Deus responde. Agora eu tenho certeza que é a palavra de Deus. Mas aí, ó, deu diminuindo aquele exército lá para dizer que não foi o exército, né? Porque tinha não sei quantos mil e foi parar. Quantos sobraram? 300. E Gideão foi usado por Deus, né? Para libertar. Quando você recebe uma palavra de Deus, você guarda e você persevera naquela palavra, então Deus vai poder te usar. Mas a conclusão é: você está conseguindo ouvir a palavra de Deus? Será que a palavra está produzindo frutos na sua vida? Você consegue compartilhar? Você consegue ver? Olha, eu vou dizer uma coisa que pode ser um consolo, mas ao mesmo tempo não é. Vocês acham que a luta é só você que está passando? Vou dizer que não é, porque todos estamos vivendo lutas. Eu vou dizer por que não é consolo, que essa luta só está começando, gente, porque vai piorar. Ih, pastora, mas que palavra de ânimo! Mas se você tem a palavra de Deus, você vai vencer.
Essa é a palavra de honra que eu tenho para você hoje. E essa palavra tem que ser que produz fruto no seu coração. Não deixe o seu coração endurecido para a palavra de Deus. Então, busca a palavra de Deus. Eu coloquei aqui, a palavra de Deus, ela é viva, ela é fértil, ela é criativa. E o nosso relacionamento com ela é essa chave para a gente ter a fé para vencer todas as tribulações. Fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E aí, se você recebe, você crê, você toma posse dessa palavra, as fortalezas que há nas nossas vidas vão sendo quebradas. Amém? Eu desejo que a gente possa experimentar uma vida de plenitude, de abundância. Então, essa vida, Canaã, né, que alguns falam, é o céu, mas o Canaã pode ser aqui na terra, porque a gente pode ter vida abundante aqui na terra. Amém? E a gente experimenta quando a gente obedece esse mandamento, meditar dia e noite. Então, gente, está desanimado? Sabe, remedinho? Remedão? Palavra de Deus. E a oração. É isso que vai nos fortalecer. Vamos ler, né? Mesmo que seja difícil. Mesmo que às vezes, né, tudo faça para a gente não ler. Eu vou teimar e vou ler. Né? Senhor, me ajuda a perseverar nesses tempos difíceis. Tá bom? Então vamos orar. Senhor, muito obrigada, Pai, porque o Senhor nos deu a Tua palavra. E obrigado, Senhor, porque a Tua palavra é boa. A Tua palavra é perfeita, ela é agradável. Senhor, e o Senhor quer que nós experimentemos isso, para que sejamos transformados. Não só temos conhecimento, mas que a gente seja transformado pela Tua palavra. Deus, que coisa boa. Ela é também uma espada. Nesse tempo de luta, é onde a gente pode se defender. É que a gente pode atacar. É que alguém pode dizer para o inimigo, sai daqui, porque a palavra de Deus diz assim. E é nela que eu posso confiar. Mesmo que o diabo fica rugindo ao nosso redor, tentando encontrar alguém que esteja distraído, alguém que esteja fraco. E, ó Deus, perdoa, porque quantas vezes estão ouvindo a voz do diabo e não a sua. O segredo não é a gente saber reconhecer a voz do diabo. O segredo é a gente saber ouvir a sua voz. E só querer ouvir a sua voz. Ó Deus, obrigada, Senhor. Te peço que essa palavra não seja só para a gente ouvir, mas que a gente possa, que seja habitação nas nossas vidas, que seja verdade nas nossas vidas. E a verdade, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então faz isso nas nossas vidas, Senhor. Liberta as angústias, liberta dos medos, liberta-nos do pecado, Senhor. Em nome de Jesus, eu te peço, Pai. Muito obrigado, porque podemos caminhar contigo. E, Senhor, possa estar nos dando sabedoria e discernimento nesses tempos maus. Não deixa que essas coisas entrem nas nossas vidas, mas afasta-nos, livra-nos de todo mal mesmo. Eu te peço, Senhor, e nessa semana, dá-nos sede e fome de buscar a Tua palavra.
em nome de Jesus. Amém. Vou passar agora para o nosso momento de oferta voluntária. Sim. Me dá a chance de crescer no mundo. E não vou me impedir de cantar. Se de repente se eu tenho prazer, só pensar agora. Respirar e ver o poder. Pai amado, muito obrigado por essa oferta, obrigado por sustentar essa igreja, Senhor. Queremos estar consagrando essa oferta para o teu nome, para a tua obra, Deus. Quero estar te pedindo também fé para a nossa igreja, para mim, para todos nós, Deus. Mais perseverança para a palavra, Senhor, o Senhor nos encoraja para tendo uma vida de entrega, uma vida de leitura, uma vida dedicada ao Senhor, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Depois de aviso. No mês que vem, nós vamos estar tendo uma conferência online, né, da comemoração do centenário da nossa igreja. Eu acho que vai ser uma conferência muito boa. Só que vai ser online só, né? Então, começa dia 14, 20 horas. E é gratuito para todos os membros da Hollis, tá? Então, eu quero incentivar quantos puderem estar participando. Dia 14 é sexta-feira, né? 14 de março. 14 de março, sexta-feira, vai começar 20 horas, né? Acho que vai ser pelo Zoom. E chama Conferência sobre o Espírito Santo, Identidade e Missão da Igreja.
tá? Então, e vai ter ministrações que eles chamam de sala profética. Então, quem quiser receber uma palavra de Deus, né, então vai ter ministrações individuais, né? Então, você pode escolher se você quer receber no sábado ou na sexta. No sábado, período da manhã começa às 9 horas e à tarde começa às 14 horas, tá? Então, 14 e 15, sexta e sábado de março, vai ter essa conferência online, né? Na internet, para quem quiser participar. Então, todos estão convidados para estar participando. Acho muito importante estar participando como denominação, para você não estar sozinho, né? Tá todo mundo juntos, buscando. Então, esse ano, ontem a gente teve a reunião dos jovens, né? E depois, acho que o Enzo vai falar, né? E a gente quer agradecer tudo, mas a gente falou assim, esse ano está muito difícil de marcar algumas datas, porque está tudo cheio de atividades dentro da região, dentro da denominação, né? E então, mas a gente quer incentivar toda a igreja a poder estar participando juntos, para não ficar de fora, né? Estamos comemorando e estamos recebendo palavras, estamos sendo abençoados, assim, poder ouvir, né? Os palestrantes vai ser pastor Wagner, que é pastor lá de Campo Grande, pastor Sérgio Luassa, né, de Manaus, e pastor Eduardo Goya, nosso presidente, tá? Que vão ser os palestrantes dessa conferência. Então, acho que vai ser muito boa, não perca, quem puder participar. Se você não sabe mexer na internet e quiser juntar com alguém, né, que sabe mexer e pode fazer isso, a gente quer incentivar todos, tá? Quer falar de como foi? Ontem foi o primeiro café do ano, né? Forçando café, o nome que a gente criou para o nosso grupo nas igrejas menores, né? Para a gente estar se reunindo. E eu acho que isso começou em 2023, né? Não lembro exatamente quando foi, talvez foi em Itaquera, mas enfim. O momento ontem foi um momento bem abençoado, não foi muita gente, assim, igual teve naquelas outras vezes que teve em Guarulhos, mas foi um padrão, assim, como segue bem sendo durante o ano. A gente faz uma vez por mês sempre, e ontem foi muito bom. A gente teve muitos momentos de compartilhamento, todo mundo. Foi muito bom também poder ver que nosso grupo do café está cada vez mais próximo um do outro, né? Isso acho que é muito animador para a gente, né? Para mim mesmo, né? Começa a ser uma atividade que dá mais vontade de ir, né? Passando o ano. Eu até comentei a evolução que teve no nosso grupo em questão, né? A gente está mais próximo, está fluindo melhor nas nossas conversas. Está muito bom. Cada vez do seu jeitinho, né? Cada vez uma igreja prepara, né? Aqui já convidei uma, tá dando a palavra, às vezes sou eu. A gente vai revezando assim como um grupo todo. E todo mundo é convidado, né? Não é só que em Guarulhos é para sendo para toda a igreja. A próxima vez vai ser em Itaquera, igreja de Itaquera. Todos estão convidados novamente para conhecer a igreja de lá, participar com a gente. E nos futuros próximos meses vão ser em outras igrejas, né? Aí a gente vai decidir ainda, a gente vai ver na data
Como falou, o mês que vem já está difícil, mas a gente tem uma meta de conseguir fazer todo mês isso no nosso encontro, seja como for, né? Realmente muito abençoado ontem, eu tentei muito de verdade. Durou bastante até, né? Chegou aqui. Nossa, ontem estava um caos em São Paulo também. Tem estação de metrô em obra. Isso impacta, nossa, muito, 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 muito. Um caos ali perto da minha casa, aí enche a rua de trânsito com ônibus, com muita coisa. Mas todo mundo conseguiu chegar bem aqui. Por mais que tem poucas igrejas que vêm, é sempre bem longe, né? A gente se desloca. Aí a gente chegou aqui por volta de umas 5 e pouco, ficou aqui até 8h30, 9 por aí. Foi muito cansado. Ah, esqueci de dizer, ontem nós também tivemos a eleição da confederação. A confederação é a diretoria dos jovens, né, da nacional, tá? Então, estiveram participando, foi uma assembleia inédita, porque foi uma assembleia totalmente online, né? Tinha umas 72 pessoas, mais ou menos, participando. Foi muito diferente. E tivemos, então, essa eleição de uma forma online, né, para poder participar. Então, foi eleita uma nova diretoria, depois a gente passa direitinho os nomes, né? A gente estava conversando, eu e o Enzo, a gente estava conversando, que como é nacional, tem muita gente que a gente não conhece, nunca ouviu falar, né? E são jovens que os pastores indicam, tá? Não é nenhum jovem que aparece feliz assim, não. É indicação do pastor, né? E aí a gente não conhece das outras regiões, né? Porque a gente não tem muito contato, pessoal nem conhece direito aqui da região, imagine de outros, né? Lugares longes assim. Mas foi eleita a nova diretoria e depois a gente passa os nomes direitinho. Se a gente tiver, sei lá, a fotinha deles, depois, né, não sei, porque acho que a posse deles vai ser no Congresso, que vai ser no Carnaval, lá em Panorama. Né? Então, aqui os irmãos da primeira região estão indo, mas uma grande parte não vai conseguir ir, né, porque é muito longe Panorama. Mas o pessoal está indo, e lá vai ser distribuído as camisetas. Eu não sei se aqui alguém pediu camiseta do centenário, acho que não, né? Pediu? Mas você tem que pedir para alguém pegar lá para você. Já vou? Então tá. Então, aconteceu isso, então a gente está vendo assim, está mudando algumas coisas dentro da igreja, porque nunca aconteceu uma assembleia totalmente online e a eleição, né? Então, tempos novos, né, que está surgindo aqui, né, que a gente tem que ir se adequando na igreja. Tá? Mês que vem vai ser a atividade lá em Itaquera, quem quiser conhecer. Itaquera também vai ter algumas mudanças lá, o pastor Edmo estava compartilhando, né? Que a casa que o pastor Saito morava, a tia Rosa agora vai morar num apartamento, junto perto das filhas, né? E a casa que eles moravam, a igreja comprou e vai virar igreja. A casa do pastor Saito vai virar igreja, que é lá do lado do Aba, né? E, então, por enquanto, acho que vai se reunir, acho que na sala, assim, e depois acho que vai fazer as reformas lá, né? Mas agora lá no Aba já está tudo com ar-condicionado ali, a parte de cima, então já teve umas melhorias também lá no Aba, eles estavam colocando elevador, né? Então, umas coisas assim que, para alguns que talvez foram faz tempo, seria legal, né? Se você quiser conhecer e ir lá também, que nem eu fiquei surpresa, gente, quando eu cheguei lá no Shalom, aquele ginásio, que coisa mais linda, né? E a gente vê no vídeo, dá para perceber, né? Mas estar lá é uma sensação assim tão boa de ver
como Deus vai fazendo as coisas acontecendo, né? O Kendi, queria passar os vídeos do Shalom, né? Para vocês verem como que foi a temporada, né, gente? O pessoal da mídia do Shalom não gosta de. Aí eu vou lá 30 anos, nunca apareço no vídeo. Não, retira. Eu nem sei se eu apareci. Não sei se mas eu não me estou do lado toda hora. Ah. Aí é mais bonita, a gente poder pôr pra cá. Aqui, ó, né? Que aqui aparece mais. Aí, porque ela tá muito... Ela tem duas blackout. Para poder ficar melhor, né? Podia pensar depois eu vou deixar isso. Peraí, acho que agora foi. Não, peraí. Vamos voltar. Será que é melhor a gente Tinha ficado normal, agora não está mais. Então, vamos voltar. Aí, é muito pouco. Ixi, tá então. Mas assim, um pouquinho. Só fechou aqui. Crianças. Say satisfied. God's got my back, shut back me, shackled and mental. I want to walk like Moses, right through the way. One day I'll see that God was so on the slave. When the fear is talking, I can't take it. I'm gonna try. I'm gonna try. I praise the Lord. I'm gonna pray. I praise Him. I want to get like Mary. I want to bring taste. I want to sleep like Daniel, even in our lives. I'm going to get that promise, just like Jericho. Yeah, I know what I'm thinking for. I'm going to pray. I'm going to pray. I praise Him, my change. I'm going to pray. Praise Him. I'm singing on the face of the that's who I pray. Praise Him. That's who I pray. That's who I pray.
is the Lion of Judah. He is the Lamb that was slain. The only one who's worthy all of his names. That's who I praise. He is the risen Messiah. He is the ancient of days. The only one who's worthy all of his names. That's who I praise him not to I'm gonna praise him. Oh, your love is not delight. Oh, your grace is running wild. Oh, your mercy gives me life. Shows a fire in my soul. I've been rescued by your love. I've been purchased with your blood. I've been set free. I'm alive. You're the fire in my soul. You're the fire in my soul. Burn down in my soul. Burns your fire in my soul. I've been rescued by your love. I've been purchased with your blood. I've been set free. I'm alive. You're the fire in my soul. You're the fire in my soul. Fire down in my soul. Burns fire in my soul. Fire in my soul. Fire in my soul. Foi a temporada que bateu o recorde. Tinha 103 acampantes, né, de jovens, e crianças também, né, mais ou menos. Então, ultimamente está acontecendo umas coisas bem inéditas lá no Shalom, que é o pessoal faz inscrição
em meia hora acaba tudo. Assim, então, o pessoal não consegue fazer. Não, o pessoal aqui, as crianças não conseguiram nem fazer a inscrição, porque eles preenchem muito rápido. E aí não. Né? Então, eles estão. Agora que o ginásio finalizou, agora tem os projetos para construir novos quartos, né? Para poder aumentar a possibilidade de mais pessoas estar participando, né? Vamos continuar orando pelas temporadas. Foram muitas decisões para Cristo, muita gente de restauração, né, em relacionamento com Deus. E, assim, tinha pessoas de várias igrejas, não é só da Rollins. Então, tem a Aliança, Metodista Livre, umas igrejas também que a gente nem conhece o nome de ali, né? Muito legal. Ainda tem umas interações com outras igrejas, né? Oi? Por isso que acaba rápido. Não, e é que nem lá, né? Tem um pessoal que estuda numa escola lá em São Paulo, Mirassol. Aí um chama o outro, então quando faz em bloco, né? Então, aí quando vai ver, acabou as vagas. Mas bênção, né? Que Deus possa continuar a estudar. Né? Alguém tem algum pedido de oração? Testemunho? Vamos nos colocar de pé. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão, a consolação e a força do Espírito Santo esteja com todos vós e com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém. Amém. Tudo está encerrado e vamos nos cumprimentar.